Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Conforme eu já tinha noticiado, hoje eu estaria falando brevemente sobre as alterações do pacote de crime na questão da progressão de regime, as alterações que se procederam na Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal. E eu vou fazer algumas breves considerações, vou perpassar por alguns ramos do direito, como direito penal, direito processual penal, para situar você dentro desse tema tão relevante, para que você possa entender todas as nuances por trás dessa alteração. Vamos lá. A progressão de regime ela foi alterada pela Lei 13.964 de 2019, mais conhecida como pacote de crime, que entrou em vigor dia 23 de janeiro de 2020. A partir desse momento passou a viger essa nova legislação que altera de sobremaneira as regras para a progressão de regime, estabelecendo não mais frações, mas percentuais a serem atingidos como parâmetros mínimos, como patamares mínimos, para que o apenado ele possa progredir de um regime mais gravoso para um regime mais brando. Lembrando que o princípio estabelecido na Lei de Execução Penal, um dos princípios é o princípio da progressividade das penas, ou seja, o legislador ele visa reinserir o indivíduo que comete um crime na sociedade de forma progressiva. Inicialmente teremos o regime fechado, após isso esse regime semiaberto e após isso o regime aberto, de modo a inserir lentamente esse cidadão que está sendo ressocializado à sua liberdade plena. E eu vou falar basicamente do artigo 112 da LEP, que trouxe novas regras para a progressão. A Lei de Execução Penal ela trata basicamente da individualização da pena do indivíduo. Chega a ser redundante, individualização da pena do indivíduo. Mas é exatamente isso. A individualização da pena daquele cidadão que comete um crime, ela vai ser regulada, as regras serão estabelecidas pela Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal. E do princípio da individualização de pena decorrem três vertentes, três vetores que vão parametrizar a aplicação desse princípio. O primeiro vetor é o vetor legislativo. O que quer dizer isso? O legislador, quando ele cria uma norma, quando ele cria uma lei, ele observa a reprovabilidade daquela conduta estabelecendo um crime, ou seja, pelo princípio da fragmentariedade do direito penal sendo a última ratio, sendo o soldado de reserva, como alguns doutrinadores o chamam, ele só atua quando os demais ramos do direito, com o universo de normas jurídicas, não conseguem regular aquela situação. Então resta para aquela situação a ser tratada pelo Código Penal. Então, o princípio da fragmentariedade ele seleciona condutas. E o legislador, vendo que essa conduta ela é extremamente lesiva à sociedade, ele cria um tipo penal incriminador, composto de um preceito primário, um preceito secundário, onde estabelece uma conduta e culmina uma pena em abstrato. Na pena em abstrato, o legislador ele coloca sempre um patamar mínimo e um patamar máximo. Você nunca vai se deparar com um crime cuja pena é 10 anos fixa, para todos os indivíduos a mesma pena, não. A exemplo, crime de homicídio, pena, homicídio simples, artigo 121 caput do Código Penal. Pena do homicídio simples de 6 a 20 anos, ou seja, o legislador, visando já esse vetor primário, esse primeiro vetor do princípio da individualização de pena, ele coloca um parâmetro mínimo e um parâmetro máximo para que o juiz ele aplique essa pena, ele tenha possibilidades, observando o artigo 68 do Código Penal, que é o critério trifásico, sendo que na primeira fase o juiz fixa a pena base, na segunda fase circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes, e na terceira fase causa de aumento e causa de diminuição. Dentro desse critério trifásico, o juiz ele tem autonomia, de acordo com o caso concreto fundamentando a sua decisão, de oscilar essa pena entre 6 e 20 anos. Não quer dizer que essa pena possa ficar aquém de 6 anos e nem além de 20 anos, mas é plenamente possível que o magistrado ele oscile dentro dessa pena estabelecida, dentro dessa linha de pena estabelecida. Essa é a primeira corrente, esse é o primeiro vetor do princípio da individualização de pena. O segundo vetor é o vetor judicial,
que é exatamente o juiz, o magistrado, ao analisar um caso concreto, ele aplica efetivamente essa pena, oscilando dentro desses patamares mínimos e máximos estabelecidos pelo legislador em seu vetor primário do princípio da individualização de pena. E existe também um terceiro vetor, que é o vetor que nos interessa, que é o vetor executório. A individualização de pena enquanto pena aplicada em concreto, enquanto fase agora de execução do título judicial, que é a sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Então é esse título judicial, porque uma sentença criminal também é um título judicial, ele vai embasar uma execução penal. Vai lavrar-se uma carta de sentença, vai lavrar-se um documento próprio que vai ser remetido a várias execuções penais, e nesse documento vai constar lá a pena cuja qual o indivíduo fora condenado. E a partir daí se inicia a execução de pena, ou seja, o objetivo principal é a ressocialização combinada com o princípio da progressividade, que também deve ser, lembra da rua que o caminhão passou? E que deve ser também observado o princípio da individualização da pena, nesse seu terceiro vetor, que é o vetor executório. Veja o que diz o artigo 1º da LEP. A execução penal tem por objetivo efetivar a disposição da sentença, ou seja, é o terceiro vetor, ou decisão criminal, a proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e internado, ou seja, o artigo 1º da LEP ele já nos traz o objetivo dela, é ressocializar, é punir para reinserir. Então, dito esses três vetores do princípio da individualização de pena, é importante entender o seguinte agora. Que natureza que a lei de execução penal ela possui? Ela possui natureza de norma estritamente de direito processual penal ou de direito penal? Porque isso, para o aplicador do direito, faz completa e total diferença, porque os critérios de aplicação são diferentes. A lei penal, embora ela tenha uma aplicação imediata, ela passa a reger fatos daquele momento em diante, só podendo retroagir em benefício do réu. Ou seja, a lei penal não retroagirá salvo em benefício do réu, o princípio constitucional estabelecido no artigo 5º. E a lei processual penal, ela já tem uma aplicação um tanto quanto divergente. Ela já pode ser aplicada aos fatos a partir daquele exato momento em que eles forem praticados, inclusive nos processos em andamento. Ou seja, uma lei penal ela só vai poder incidir num processo em andamento se for em benefício do réu. Se existe um processo em andamento e há uma alteração na lei penal, por exemplo, o indivíduo comete um crime de homicídio e está respondendo pelo crime de homicídio. No meio desse processo, há uma alteração na legislação penal que aumente a pena do crime de homicídio. Ou seja, nesse caso, essa nova legislação não se aplicará a esse processo em curso. Por quê? Porque seria a lei penal nova, a novatio legis, retroagindo impérios, ou seja, para agravar a situação do acusado. O Código Penal estabelece 3 teorias para a aplicação da lei penal. A primeira teoria é a teoria da atividade, ou seja, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, independentemente de quando tenha sido o resultado. Essa é a teoria adotada pelo Código Penal. E essa teoria, ela veda a aplicação de uma novatio legis império, de uma nova lei penal que piore a situação do indivíduo. Existem mais 2 teorias em relação ao tempo do crime. A teoria do resultado, que é aquela que vai observar como o tempo do crime, como o momento do cometimento do crime, o momento do resultado, o momento da consumação do crime, ou seja, o homicídio, ele se consumaria no momento da morte, não no momento da conduta dolosa do acusado, livre e consciente, de forma voluntária, objetivando ceifar a vida de alguém. Não, ele vai analisar a conduta a partir do resultado, não a partir da ação. Teoria não adotada pelo Código Penal, ou teoria da ubiquidade, que é um misto das duas. Isso em relação à lei penal, tá? A lei material penal. Em relação à lei processual penal, existem também 3 teorias. A primeira teoria que eu queria passar para vocês
é a teoria da unidade processual. O que é isso? Eu vou ler o artigo para ficar mais fácil da gente visualizar. O artigo 2º do Código de Processo Penal diz o seguinte: a lei processual penal aplicar-se-á, desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Ou seja, a lei processual penal, um processo em tramitação havendo alteração na lei processual penal, ele incide diretamente naquele processo, independentemente que for para prejudicar o réu, para agravar a situação do réu, se for uma norma de natureza processual, ou então para beneficiar o réu em relação ao seu processo, em relação à tramitação daquele processo. Exemplo, uma lei processual penal entra em vigor no meio de um processo, e essa lei processual penal suprime, ou seja, acaba com a possibilidade de um recurso. Ora, se a lei processual penal, nesse caso, é notório que ela piorou a situação do réu. Ela retirou dele a possibilidade de recorrer. Um dos recursos cabíveis é aquela eventual decisão daquele processo. Essa lei se aplica ou vai se aplicar a lei anterior, do início do processo? E se tratando de lei de matéria processual penal, ela se aplica e realmente entende-se que o réu perde a possibilidade daquele recurso. Ou então uma redução de um prazo recursal, desde que não tenha se iniciado a sua contagem. Então, todas essas situações são situações que pioram a situação do réu, mas que se aplicam. Por quê? Porque a norma é de natureza processual penal e aplica-se, então, o artigo 2º. Dentro dessas normas, existem dentro das normas de processual penal, existem 3 tipos de norma em relação à lei processual penal no tempo, uma interpretação do artigo 2º. A primeira teoria que surgiu para poder resolver esse impasse de qual legislação processual penal vai ser aplicada naquele processo. A primeira teoria, ou uma das teorias que surgiram, foi a teoria da unidade processual. O que quer dizer isso? Independentemente de haver 1, 2 ou 3 leis processuais penais sendo alteradas dentro do mesmo processo, a legislação que se aplicará naquele processo vai ser a legislação do momento do cometimento do crime, ou seja, a lei processual inicia e morre com o processo, independentemente se ela esteja em vigor ou não. O processo começou com uma lei, ele vai terminar com aquela mesma lei, independentemente se ocorrerem alterações na legislação e trouxerem elementos diferentes de ordem processual. Essa é a teoria da unidade, ou seja, uma única lei regulando todo o processo. Essa é a primeira teoria e não preciso dizer que não é aceita no nosso ordenamento jurídico. A segunda teoria é a teoria das fases processuais. O processo criminal, em regra, de forma bem simplificada, ele possui basicamente 4 fases. A primeira fase é uma fase postulatória, onde é manejada uma peça de acusação, uma denúncia pelo Ministério Público ou pelo titular da ação penal. A segunda fase é a fase instrutória, onde vão se produzir as provas, onde vamos ter a audiência de instrução e julgamento. A terceira fase é a fase decisória, que é o momento em que o juiz analisa todo esse arcabouço probatório produzido pelas partes e prolata a sua decisão exauriente de mérito, seu provimento exauriente de mérito, que é a sentença. E após isso, existe a fase recursal. Então, para essa teoria, a teoria das fases processuais, essa nova lei ela só pode incidir na próxima fase processual. O processo se inicia na fase postulatória com uma lei. No meio da fase postulatória, essa lei é alterada. Essa lei não pode incidir na fase postulatória. Ela vai poder incidir na próxima fase, qual seja a fase instrutória. Uma lei nova entrou em vigor na fase instrutória. Ela pode ser aplicada? Não pode. Ela vai poder ser aplicada somente na próxima fase processual, qual seja fase decisória. Essa teoria não é aceita no nosso ordenamento jurídico, porque ela criaria aí uma possibilidade de várias leis dentro do mesmo processo, criaria uma celeuma exacerbada em relação a isso. E a teoria que aceita é a teoria contida no artigo 2º, que a lei processual penal ela entra em vigor já aplicando-se imediatamente àquele processo em andamento, preservando-se os atos anteriormente já praticados sob a lei anterior vigente. Ou seja, a lei nova processual, ela aplica-se de modo imediato, isolando os atos que já foram praticados, eles ficam resguardados e são válidos, plenamente válidos, mas ela tem incidência imediata dali para frente. A teoria do isolamento dos atos processuais, ou tempo rege actum. Tempo rege actum. Ou seja, a lei daquele tempo vai reger o processo naquele momento. Essa é a terceira teoria.
e aceita e adotada pelo nosso Código de Processo Penal. Existem normas que, embora estabelecidas no Código Penal, isso é uma observação mais profunda que a doutrina traz, embora elas estabelecidas na legislação penal, elas possuem natureza de legislação processual penal. Assim como a recíproca também é verdadeira. Existem normas penais inseridas dentro do Código de Processo Penal. Essas normas são chamadas pela doutrina mais profunda, mais aprofundada, de normas heterotópicas, porque elas estão inseridas dentro de um arcabouço cuja qual não se identifica. Não faz sentido nenhum. Há um exemplo hipotético para você entender. Imaginemos que o artigo 121 do Código Penal estivesse inserido dentro do Código de Processo Penal. Ou seja, o Código de Processo Penal prevendo um crime em específico dentro dele. Esse artigo, essa norma poderia surtir efeito, poderia trazer as consequências, reprimendas penais cabíveis, mas ela seria uma norma heterotópica, porque ela está inserida dentro de uma legislação cuja qual ela não se sente representada, cuja qual ela não se encaixa naquela legislação. Uma norma processual dentro de uma norma penal, uma norma penal na norma processual. Enfim, isso pode acontecer em qualquer ramo do direito. Existem normas heterotópicas em qualquer ramo do direito, podem haver, desde que elas não se identifiquem com aquela matéria cuja qual elas foram inseridas. E essa é uma observação importante que eventualmente pode cair numa prova mais rebuscada, numa coisa mais profunda. Agora uma celeuma que surge. Existem normas processuais que, além de terem regulamentos de processo, também trazem normas de condão material. Para essas normas chamadas de normas mistas, ou seja, elas possuem dupla natureza, processual e penal ao mesmo tempo. É difícil entender, difícil até te dar um exemplo, mas existe esse tipo de norma que possui essa dupla natureza, processual e material. Qual critério de aplicação eu vou usar? Ora, nesse caso, vai se utilizar as regras da aplicação da lei penal no tempo. Ou seja, se a lei for benéfica ao réu, ela se aplica imediatamente naquele processo que está em andamento, enfim, ela se aplica imediatamente, causando inclusive a possibilidade de uma eventual revisão criminal se já houver tido trânsito em julgado da decisão. Ela se aplica imediatamente naquele processo, se ela for de natureza mista. Porque prepondera o melhor interesse do réu, a lei nova não pode retroagir, salvo em benefício do réu. Então as leis mistas, elas podem regular processos que estão em tramitação se aplicando naquele momento, desde que sejam benéficas ao réu. Uma indagação que pode surgir agora, depois dessa explanação, é o seguinte: de que forma eu consigo identificar se uma lei ela tem natureza penal ou natureza processual? Como que eu faço para identificar? Já que existem normas heterotópicas, já que podem haver normas de processo dentro do direito material e vice-versa, como que eu posso identificar isso? Uma dica para você que toda a doutrina traz nos livros para a gente é o seguinte: quando a norma ela falar sobre situações de prisão e de liberdade, tratando da liberdade do indivíduo, tratando aí do direito de ir e vir dele, essa norma, em regra, ela vai ser de direito material. O que sobra é a norma de direito procedimental, ou seja, um prazo de recurso, uma tramitação processual, uma produção de prova. Tudo isso fica como critério residual. Você elimina, você identifica como processual por exclusão do que não é material, ou seja, tudo aquilo que não é material vem a ser eventualmente processual. Essa é o entendimento dominante que se tem. E em relação à lei de execução penal, os tribunais superiores debateram por muito tempo qual seria a natureza das normas estabelecidas na lei de execução penal. E por se tratar diretamente do direito de ir e vir do acusado, por se tratar diretamente da liberdade dele, foi definido que a lei de execução penal ela tem natureza de direito material, ou seja, ela não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Só retroage se for para beneficiar o réu. Eu vou trazer para vocês uma alteração da nova lei que é benéfica ao réu e pode ser aplicada aos processos
que já inclusive já estiveram no trânsito julgado, porque uma única situação beneficiou, ainda que milimetricamente, a condição do réu ter progressão de regime de forma mais rápida. Já vou chegar nesse ponto. Vou entrar especificamente agora no artigo 112 da LEP, que é o ponto que eu queria abordar, mas foi necessário fazer essa breve introdução para apresentar para vocês todas essas nuances aí da legislação penal, legislação processual, para que você entenda efetivamente todo o sistema, para que você não fique apenas com um prazo na mente, mas para que você entenda todo o caminhar da legislação, tudo aquilo que o legislador estabelece como princípio e regra, para que a gente possa seguir para poder aplicar corretamente a lei penal. Vamos lá, eu vou ler o artigo 112 da LEP, né, tá? Lei 7.210, e vou ler o antigo, depois eu vou ler o novo. O artigo 112, antes da alteração, prelecionava o seguinte: a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com transferência para o regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz. Quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena, tá? No mínimo 1/6 da pena, no regime anterior, e tenha mérito para a progressão. Esse mérito da progressão é basicamente comportamento, atestado pelo diretor da unidade prisional cuja qual o preso se encontra. E se tratando de crime comum, a lei de execução penal predilecionava apenas esse requisito, ou seja, esses dois requisitos: 1/6 no regime mais gravoso e mérito carcerário, que é comportamento. 1/6 e mérito carcerário, para que ele pudesse avançar nas fases do cumprimento de pena, regime fechado, semiaberto e aberto. Se ele tivesse começado no regime semiaberto, semiaberto e aberto. A nova lei 13.964 de 2019, que passou a viger em 23/1/2020, trouxe a nova redação nos seguintes termos: a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva. Continua adotando o sistema progressivo para cumprimento de pena, com transferência da pena para o regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz quando tiver cumprido ao menos, inciso 1º, 16% só penado por primário e o crime que ele tiver cometido tenha sido sem violência ou grave ameaça. 16%. A legislação anterior estabelecia 1/6 mais comportamento carcerário para crime comum, 2/5 para primários que cometessem crimes hediondos previstos na Lei 8.072, ou 3/5 para crimes hediondos em caso de reincidência em crimes hediondos. Então, primário 2/5, reincidente 3/5 e crime comum 1/6. A Lei de Crimes Hediondos trazia outro critério para progressão, que era 1/8, em se tratando de mulheres que tenham filhos menores, crianças, tenham sob sua tutela pessoa com deficiência, alguns outros requisitos. Além disso, estabelecer a progressão com cumprimento de pena de 1/8 da pena. Uma situação mais específica, atendendo ao princípio da dignidade da pessoa humana, é uma outra questão. Mas agora, o artigo 112, inciso 1º, estabelece 16% para crimes comuns, que não sejam hediondos, que não tenham sido cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Ou seja, 16% é menor do que 1/6. 1/6 dá 16,6%. Ou seja, essa é a situação que eu queria falar para vocês, que se tornou benéfica ao réu, e é cabível agora manejar, pedir para o juiz de execução penal aplicar a nova lei nos casos de execução de crimes comuns que não tenham sido cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, por exemplo, um furto, alguma coisa nesse sentido, onde o réu progrediria hipoteticamente com cumprido 16,6%, que é o mesmo que 1/6, agora ele progride com 16%, 0,6% a menos. Mas dependendo da situação, se for um crime continuado de furto, de estelionato, que apenas são geralmente muito altas quando há continuidade delitiva, essa pena pode se reduzir de repente até em anos. Esse 0,6 pode corresponder a uma fração significativa na pena em concreto do reeducando. Então, é possível a retroatividade desse artigo. O que é retroatividade? Retro traz. Ela retroagir para gerir situações que já foram cometidas, inclusive com trânsito em julgado, ou então com processo de andamento. Ele pode optar e deve optar
com a progressão com 16%, porque 16% é melhor do que 16,6%. Então, a legislação anterior ela pode ser ultrativa no tempo, ela pode ir para frente. A legislação penal só pode retroagir para beneficiar, mas pode ultraagir, corrigindo o que eu falei anteriormente. Eu falei retro, mas na verdade eu deveria ter falado ultra. Ela pode ultraagir, ou seja, agir para reger casos que foram cometidos para frente. Ou seja, os crimes cometidos antes do dia 23 de janeiro de 2020, eles podem, os advogados devem pedir a aplicação do sem violência e grave ameaça à pessoa, devem pedir a aplicação da progressão com 16%, porque é uma nova lei penal que beneficia o agente, ou seja, ela pode retroagir, assim também como pode ultraagir, para casos cometidos antes da lei, ela regular uma sentença que vai ser prolatada lá na frente. Esse é o primeiro artigo. Esse é o primeiro inciso. O inciso segundo do 112 fala 20%. Se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça. Ou seja, se for reincidente, piorou em demasia, porque antigamente continuava 1/6, agora aumentou para 20%, quase 5% a mais do que ele deveria cumprir. Inciso terceiro, 25%, se for primário, o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Aumentou também. 30% se for reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 40% se for for condenado pela prática de crimes hediondos ou equiparados se for primário. Ou seja, crimes hediondos ou equiparados, se o acusado for primário, permanece 40%. Ele só transformou a fração em percentagem. Era 2/5, 2/5 é 40%, agora ele transformou isso em 40%. Crimes hediondos, desde que o acusado não seja reincidente na prática do crime, que seja ele primário ainda, 40%, a mesma coisa. O inciso 6º fala 50%, e a linha A fala, se o crime hediondo ou equiparado, ele resulta em morte. E é vedado o livramento condicional, ou seja, a linha A do inciso 6 do artigo 112 fala em 50%, se o agente for condenado por crime hediondo ou equiparado como resultado morte, se ele for primário, vedado o livramento condicional. Majorou significativamente, porque na legislação anterior continuava progredindo com 2/5, independentemente de ser crime com resultado morte ou não. A dosimetria da pena, a pena em abstrato do delito, já seria de maior reprobabilidade por conta disso, mas o legislador agora estabeleceu o critério de progressão diferenciado. O que chama atenção é a vedação do livramento condicional. A vedação do livramento condicional, ela viola frontalmente o princípio da progressão, o princípio da ressocialização, o princípio da individualização de pena. Se aplicar uma norma na execução penal genérica, onde se aplica a todos indistintamente, sem que haja a possibilidade do juiz fazer uma análise do caso concreto naquele momento da execução, viola o princípio da individualização de pena. Então eu acredito que em breve essa parte da vedação do livramento condicional vai ser suprimida, vai ser declarada inconstitucional, vai ocorrer uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, para poder declarar essa vedação do livramento condicional como inconstitucional, porque viola, eu entendo que viola, assim como vários doutrinadores já têm se posicionado nesse sentido, de que viola a individualização de pena. Então é possível que isso comece a ser objeto de demandas judiciais, de ações de inconstitucionalidade, de afastamento dessa aplicação dessa parte do artigo, para que seja concedido a possibilidade do livramento condicional. A linha B diz que se o acusado ele exercer função de comando individual, coletivo e organização criminosa para a prática de crimes hediondos ou equiparados, ele também vai progredir de regime com 50%. E a linha C, se ele for condenado pela constituição de milícia privada, também progredir com 50%. 60% se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. E 70% se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado com o resultado morte, também vedado livramento condicional. Então seria basicamente essas alterações, ou seja, agora há uma gradação. Agora é gradativa a progressão, não é mais um valor fixo, 1/6, crime comum, 2/5 ou 3/5 em caso de crimes hediondos. Agora ele escalonou de acordo com o critério de gravidade que o legislador entendeu por bem para manter o indivíduo mais tempo preso,
para que a progressão não fosse dada a todos indiscriminadamente. Agora tem requisitos específicos para cada tipo de crime, crime com violência, crime sem violência, hediondo, não hediondo. O legislador estabeleceu dessa forma. Vai resolver o problema da criminalidade? Não sei, mas já se comprovaram que alterando regimes e alterando tempos de pena, majorando tempos, que agora também, outra alteração que trouxe, que a prisão limite era 30 anos, agora é 40 anos, até 40 anos alguém pode permanecer preso. Então, aumento de pena em abstrato seria aí, talvez, poderíamos dizer que essas alterações elas foram feitas pelo direito penal de emergência, o legislador querendo controlar a criminalidade de uma forma eficaz, ele aumenta a pena, aumenta o regime de progressão, aumenta critérios objetivos e subjetivos para conseguir qualquer tipo de progressão, no direito penal de emergência, para regir aquele fato naquele momento, acreditando-se que possa ter um resultado social, coisa que eu discordo, porque passa por política pública de segurança, passa por uma mudança de mentalidade, passa pela educação, passa por uma série de outras coisas, a questão do cometimento de criminalidade.